Beleza, galera? Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Tércio Câmara, sou professor de Biologia do canal, você já conhece. Toda quarta-feira nós estamos juntos aqui, né? Eu e vocês, para a EJA sexta etapa. Um abraço aí a todos que já estão conosco, a galera de Guaribas, a galera de Jerumênia, Oeiras e Queimada Nova. Estou sentindo falta aqui hoje do pessoal de Lagoinha, né? Que ainda não conectou. Quero ver aí a galera de Lagoinha, tá faltando conectar ainda. Galera de Lagoinha, o que foi que houve? Que não conectaram ainda. Alguém sabe dizer? Olha aí, não, pensei que fosse Lagoinha, estava conectando. Muito bem, galera, um abraço a todos vocês. Vamos lá para a nossa aula? Para a nossa aula de hoje? Então, gente, hoje são 28 de setembro de 2022. Nós vamos trabalhar um conteúdo chamado Produção e Conservação dos alimentos. Produção e conservação dos alimentos. Então tá aí. Gente, veja bem. Quando a gente fala de produção e conservação dos alimentos, nós estamos falando de um produto que é extremamente importante. Por quê, professor? Cara, porque é o que a gente usa todo dia. É o que a gente come todo dia. Todo dia você se alimenta, todo dia você coloca alimentos, né, na sua boca, desce ao longo do trato gastrointestinal. E aí eu te pergunto, quantas vezes você aí, tá, que tá me assistindo agora, quantas vezes você já, olha lá o que eu estou perguntando, hein? Teve problema de infecções, problemas, qualquer tipo de doença relacionada à alimentação. Eu pergunto, quantos de vocês? Eu já tive, né? Eu acho que todo mundo já teve. Foi um sanduíche que você comeu, às vezes não foi o sanduíche, mas foi a maionese que estava mal acondicionada, às vezes, enfim, né? Às vezes foi ali um alimento industrializado, enlatado, aquele alimento enlatado estava mal acondicionado também, e aí acabou sendo a razão principal do problema, né? Então a pergunta é essa. A pergunta é exatamente essa. Quantos de vocês já tiveram esse problema? Me diga aí. Quantos? Gente, produção e conservação de alimentos é uma coisa muito, muito séria. E ela não é nova, não é? Sempre foi uma necessidade na sobrevivência dos grupamentos humanos. Quer dizer, sempre houve a preocupação do ser humano com a conservação, com o preparo desse alimento. Eu preciso conservar, eu preciso preparar esse alimento adequadamente, mas eu sinceramente, eu não estou sabendo como conservar esse alimento por mais tempo. Existem várias formas de se fazer isso, nós vamos trazer isso aqui hoje, tá? Aí é só uma imagem qualquer, só para você ter uma ideia, e os caras assando, aí tá até moderno, né? Tem uma churrasqueirazinha até moderna aí. Tem uma churrasqueirinha aí até moderna, rapaz. Olha aí. E aí deve estar muito gostoso um peixinho desse aí. Se tiver salzinho adequado e tal. Uma verdurinha, um negócio que eu dou valor. É um peixinho com vamos dizer, com uma verdurazinha dentro, né? Tomate, cebola, eu gosto muito de tomate, cebola e cheiro verde. Tomate, cebola e cheiro verde. Ele com a quantidade de sal adequada, não precisa ser mais nem menos.
bem assadinho. Ô, rapaz, é uma delícia. Uma delícia. Tá? Aí você tem, ó, técnicas de conservação dos alimentos remontam milênios na história da civilização. As formas de se fazer essa conservação do alimento são as mais diversas possíveis. São as mais diversas possíveis, né? Então, registros arqueológicos, por exemplo, indicam que grupos humanos, há 12 mil anos antes de Cristo, né, na região que atualmente corresponde ao Egito, utilizavam a salga e a defumação como meio de preservação dos alimentos. Opa, peraí, professor. Salgar e defumar, então, pelo que nós estamos vendo aí, não é nada novo. Hoje, com a tecnologia que nós temos outras maneiras de se fazer essa conservação do alimento. Mas salgar e defumar não é novo. Gente, hoje você tem praticamente tudo é defumado. Você vê esses festivais de churrasco nos Estados Unidos, eu vejo sempre isso, né? Gosto muito, acho bem legal isso daí. E eu vejo um monte de gente, um monte de gente nesses festivais aí, trabalhando a questão da defumação. Trabalhando a questão da defumação. Defumação hoje é o comum, vamos dizer assim, né? Defumação hoje é o mais comum. Gente, é um absurdo, é um absurdo a quantidade de defumado que você tem hoje nas calabresas, por exemplo, que já são alimentos altamente ricos em conservantes. Olha aí a ideia. Eles têm, inicialmente, uma quantidade de conservante, assim, absurda. É um negócio, assim, de louco, a quantidade de conservante. Você praticamente não entende quanto de conservante tem ali. É um negócio, assim, absurdamente exagerado. Você fica impressionado com essa quantidade. Meu amigo, esses meninos de hoje já tem cara de calabresa. O Rafael Dornelles, volta bem aqui para mim, por favor. Volta aqui. O menino rei com a cara ré do menino. O menino rei de hoje é assim, a cara ré. Cara ré de comer calabresa, menino rei. Chega é troncho. Cara ré de comer calabresa. Menino rei, cá, bora comer bem aqui um cozidão. Cozidão. Né? Deus me livre. Eu duvido que o tiãozinho da varanda não dê valor um cozidão. Duvido. Eu aposto. Menina, não comer aqui um assado de panela? Sei nem o que é isso. Não tem calabresa aí, não? Com a cara recha é branca de calabresa. Ô, rapaz, pelo amor de Deus. Santa Maria da Cordipe, moço. Sabe? Professor, o senhor não gosta de calabresa, não? Cara, sinceramente, não. Sinceramente, não. Tem um tipo de calabresa que hoje você compra que ela é um pouquinho melhor, chamada de calabresa reta. Ela, não sei porque que tem esse nome, mas o fato é que ela é menos defumada e menos salgada, né? Menos defumada, menos salgada. Ela é mais gostosinha. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus, essas calabresas hoje estão demais. Professor, então, peraí. Salgar os alimentos continua sendo uma técnica milenar. Está ali, né? Milenar mesmo, né? Milenar mesmo. E é vamos dizer, uma técnica interessante. Ó, isso aqui tudo é sal que vocês estão vendo aqui, ó. É uma técnica interessante, professor, salgar os alimentos? Resposta: sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Salgar os alimentos continua sendo uma técnica excelente. Aqui no Piauí mesmo nós temos muita carne de sol, né? Eu mesmo faço muito lá em casa. Mas existe a diferença entre carne de sol e carne de sal, né? A carne de sol é uma coisa, a carne de sal é outra. Você pode salgar e não precisa nem deixar ela no sol. Ela vai desidratar naturalmente, ficar um pouquinho mais escura e dar aquele sabor característico da carne de sol. Não precisa ficar pegando mosca, fumaça de carro. Não, de jeito nenhum, tá? Então, com o passar do tempo, né,
a necessidade com a escassez dos alimentos de você preservar essa carne passou a ser muito grande, né? Porque senão você ia perder uma quantidade de alimentos e não tinha necessidade de se perder esse alimento de jeito nenhum. Bom, de que maneira eu posso fazer isso? Através da salga, da cura. Peraí, cura? E ela está doente a carne? Não, gente, é o seguinte. Curar quer dizer desidratar, né? Fazer perder líquido. Por quê? Porque os micro-organismos, para poder se reproduzirem, eles precisam de líquido. Quanto mais líquido for, quanto mais água tiver naquele material ali, naquela carne, para eles é melhor, tá? Congelamento é outra forma. É outra forma. Refrigeração. Gente, deixar uma carne aqui em cima desse balcão aqui, dessa mesa, é uma coisa. Deixar em cima dessa mesa, com o ar-condicionado ligado, numa temperatura de, sei lá, 15 graus, é outra. Deixar isso aqui dentro de uma geladeira com temperatura de 5 graus, é outra. Congelar, é outra. Cada um tem um tempo de preservação. Aquecimento, açúcar, fermentação, colocação de ácidos, processo de defumação que nós temos hoje muito fácil, pasteurização, né, que é a técnica de aquecer e resfriar, tá? Secagem, preservação em gordura. Sabe como é que se preservava carne antigamente? Na folha de bananeira envolvida de gordura. Você envolvia a carne com gordura, principalmente a gordura de porco, e envolvia, passava em bananeira, folha de bananeira, enrolava em folha de bananeira, né? Aí colocava dentro de recipientes, e aí conservava por muito tempo. O uso de substâncias com propriedades antimicrobianas, como as especiarias. Algumas especiarias, elas têm atividade antimicrobiana que quando você utiliza naquela carne ou em qualquer um outro alimento, ela acaba ajudando na preservação e conservação desse alimento. O que é isso aqui que vocês estão vendo? O que é? Isso aqui se chama carne de sol. Isso aí que vocês estão vendo se chama carne de sol. Né? Aqui, nós aqui no Piauí, a gente conhece demais carne de sol. Aí pense num negócio que eu dou valor. Você pega um filezinho, eu mesmo faço. Eu abro, salgo ali só o suficiente. Viro, salgo, estendo ali por uma manhã ou uma tarde, de preferência uma tarde. Aqui em Teresina basta meia hora. Pronto. Sequinha, pai, fica dessa corzinha aqui. Pronto, pode fritar. Ô moço de Deus, é uma delícia. Né? Aqui é a famosa conserva. Esse negócio de conserva aqui eu só me lembro da minha avó. Fazendo conserva de doce, de um bocado de coisa. Né? E aqui é você pegar, embalar os alimentos, plastificá-lo e colocar na geladeira. O ideal é que se você não tem, tudo bem, mas o ideal é que a embalagem que você vai fazer isso daí seja a vácuo. Se você tiver em casa uma máquina para colocar, para fazer vácuo, melhor. Porque aí você conserva muito mais. Não tem nem comparação, tá? Nem comparação. Muito bem. Outra forma aí de se fazer evitar a deterioração dos alimentos. Olha aí, ó. Condições que influenciam na deterioração do alimento, ó. A água, eu acabei de falar. Quanto mais líquido tiver na água, quanto mais líquido, mais água, né, tiver no alimento, maior será a possibilidade de haver contaminação e ela gerar problema, ela ter problemas graves, né? A carne fica preta, escurecida, fica com mau cheiro, às vezes fica esverdeada. Você já está sabendo que não está boa, né? Já está sabendo.
O pH, professor, outro ponto importante, né? O potencial de hidrogênio iônico. Estrutura do alimento, às vezes você está com um alimento cuja superfície de contato é grande, por exemplo, carne moída. Superfície de contato é grande, aí com isso você tem a possibilidade dela estragar com mais facilidade. Entrada de oxigênio, por isso eu acabei de falar da embalagem a vácuo. Se puder ser embalagem a vácuo, melhor, porque conserva ainda mais por retirar o oxigênio de lá. E temperaturas. Tudo isso, quanto mais refrigerado, maior será a possibilidade de conservação daquele alimento. Beleza? Bom, existem fatores para deterioração que são chamados de intrínsecos e aqueles que são fatores extrínsecos. Os intrínsecos, composição, pH, atividade da água, né? O que mais? Potencial óxido redutor e estrutura física do alimento, que eu acabei de citar para vocês. Quanto maior a área de contato, maior será a possibilidade de gerar problemas. Agora, os extrínsecos, que é isso bem aqui, são fatores que acontecem no próprio alimento. Mas nós temos esse aqui, ó, esses aqui, ó. Esses dependem de fatores externos. Temperatura, oxigênio e luz. Temperatura, oxigênio e luz. Tá? Beleza? Então aí são fatores que a gente precisa levar em consideração, tá bom? Fatores que a gente precisa levar em consideração. Bom, deterioração dos alimentos em relação ao pH. Existem vários fatores que podem e devem ser levados em consideração. Tranquilo? Vários. Mas alguns deles aí, vamos lá. Um deles é o pH. Está aqui o pH, ó. Potencial de hidrogênio iônico. Esse cara, o potencial de hidrogênio iônico, é um ponto importante. Beleza? O pH impacta no tipo de microbiota que se desenvolve ali no alimento. Por exemplo, se você tem um alimento cujo pH é para ser ácido, se esse pH for alcalino, vai dar problema. O contrário também é verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Dornelis, volta aqui para mim. Na sua boca, ela tem que ter pH alcalino. Beleza? Muito bem. Se sua boca tiver pH ácido, se houver uma alteração do pH da sua boca, por exemplo, seu estômago altera o pH da sua boca, né? Se houver uma alteração do pH, então aí vai ter um problema. Qual é o problema? O problema se chama, o pessoal do interior chama de sapinho, na língua, né? Na boca. É um fungozinho, uma candidíasezinha. Fungozinho chamado Candida albicans, é aquele sapinho, né? Que você cura com substâncias alcalinas. Só porque mudou a microbiota da boca, só porque mudou o pH da boca. Imagina bem aí. Só porque mudou o pH da boca. Então, do mesmo jeito aqui, ó. Se mudar o pH do alimento, aqui, também vai gerar problemas para o alimento. Beleza? Muito bem. Nos tipos de reações químicas que ocorrerão quando os micro-organismos proliferam, ou seja, se nós tivermos um pH que é para ser ácido, para o alimento, mas esse pH está alcalino, numa reação mais adiante, onde esse alimento possa se estragar com mais facilidade, vai acontecer. Pode ter certeza disso. Galera de Conceição do Canindé, boa noite. Tudo bem com vocês? Conceição do Canindé 1 e 3, um abraço. Vamos lá. Deterioração dos alimentos, só que o fator agora que nós vamos levar em consideração qual é? Água. Fator é água. Taxa relativa das reações e a umidade. São dois fatores aí, ó,
em relação à atividade de água. Olha isso. Olha o que você está vendo aí. Atividade enzimática, crescimento de bolores, crescimento de leveduras e crescimento de bactérias. Cada corzinha dessa daí representa uma atividade diferente. É a enzimática, é a de bolores, é a de leveduras e a de bactérias. Tá? Então aí você tem uma atividade que é apropriada para o meio. Por exemplo, né? Você tem aí, por exemplo, a atividade de crescimento de bolores, que é a vermelhinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Então aí você tem, nesse caso, uma possibilidade maior quando você tem maior umidade. Quanto maior a umidade, maior a possibilidade de crescimento de bolores. Por exemplo, né? Mas isso vale para outros fatores também. Bactérias. A água é um ponto muito importante, gente. A água é um ponto super importante, que precisa ser levado em consideração. A estrutura física do alimento. Moagem aumenta a superfície de contato. Por isso que eu falei para vocês. Promove o crescimento de micro-organismos. A carne moída, ela precisa ser consumida o quanto antes, porque você tem uma maior superfície de contato. Com isso, há uma maior proliferação de micro-organismos. Casca e pele de alguns vegetais é uma barreira. Proteção e revestimento. Se você tirar a casca do alimento, se você tirar a pele do alimento, com isso você está aumentando a possibilidade de proliferar micro-organismos. Por quê? Porque você vai estar retirando ali substâncias que inibem a proliferação. Beleza? Estrutura física do alimento, ó, cumarinas, frutos e hortaliças, a lisozima, leites e ovos, aldeídos e compostos fenólicos, ervas e especiarias, a alicina encontrada no alho, os polifenóis nos frutos e hortaliças, os terpenos em ervas e especiarias. Tudo isso daí são fatores que são levados em consideração para conservar o alimento. E é claro o processo de pasteurização, né, gente? Destrói patógenos e reduz substancialmente o número de organismos deteriorantes. Quer dizer que não vai ter mais? Não, não quer dizer que não vai ter mais, mas diminui. Pasteurização. Aquele leite que você compra líquido, em pacote, nas padarias, ele é pasteurizado. Há diferentes procedimentos de aquecimento na pasteurização, combinando temperatura de aquecimento e tempo. E menores temperaturas e tempos de aquecimento implicam em menores perdas nutricionais. E menores perdas de alteração no aroma e no sabor, claro. Mas com isso, aumenta o tempo de duração daquele alimento. Então, volta para mim aqui, por favor, Dornelis. Então, aí é você tentar fazer, tá certo, a relação entre eles. Show? Galera, sempre que a gente termina a nossa parte teórica, nós vamos para a parte prática, nós vamos para as questões. E eu quero a participação de vocês aí. Beleza? Põe a primeira na tela, por favor. Diz assim, ó. A conservação dos alimentos tem por objetivo controlar os processos naturais de deterioração, mantendo sua qualidade, sua segurança e o seu valor nutritivo. Assinala a opção que apresenta um método de conservação por tratamento térmico. Gente, tratamento térmico. Qual desses métodos aí? 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
Beleza, galera. Muito bem. O pessoal colocou apenas Conceição do Canidé. Cadê os outros polos? Conceição do Canidé 1. Cadê Conceição do Canidé 3? Colônia do Gurgué, Jeromênia, Oeiras, Queimada Nova, São Miguel da Baixa Grande. E o Alberto Ferreira colocou letra B também. Letra B também. Galera, pessoal, ele falou de tratamento térmico. Tratamento térmico, acabei de falar para vocês, gente. Pasteurização. Ó, eu vou até voltar. Olha aí, ó. Pasteurização. Destrói patógeno, reduz o. Há diferentes procedimentos de aquecimento. Ó, aqui, ó. Pronto. Show, letra D de dado. Vamos para 2, presta atenção, né? Para a gente não errar mais. Conservação de alimentos é o conjunto dos métodos que evita a deterioração dos alimentos durante um período mais ou menos longo, que é conhecido como o tempo de prateleira. As técnicas de conservação evitam alterações microbianas, enzimáticas, químicas e físicas, mantendo seus nutrientes e suas características organolépticas. Sobre os tipos de métodos de conservação de alimentos, relacione as colunas e assinale a alternativa correta. Ele está te dando 2 colunas, de 1 a 5, calor, frio, controle de umidade, fermentação, sal e defumação. E os parênteses para você associar: congelamento, esterilização, defumação, evaporação, fermentação lática. 2 minutinhos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Beleza, galera? Tá aí, gabarito que o pessoal colocou aí. Foi letra C de Canal Educação. Vamos ver aí, né, se o gabarito é letra C. Galera, muito bem, mas vamos lá fazer a associação adequada. Gabarito letra C, parabéns a galerinha de Conceição do Canidé. Vamos lá. Congelamento, esterilização e por aí vai, né? Sequenciazinha. Bom, item 2 em primeiro. Controle da umidade. Congelamento controla a umidade, né? O grau de agitação das moléculas na geladeira é importante. Depois nós temos o 1,
calor, né? Você vai, o 3, controle, não, desculpa, peraí, frio, o 1, tá certo, depois controle de umidade, né, que é o item 3, e assim vai a sequência, aí vem evaporação e depois vem fermentação lática. Ele fala lá, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, deu certo, pronto. Ele fala lá de você fazer salga e defumação. Aqui já tem até o nome, né? Defumação, que é o mais fácil de todos. Aí não tem nem como errar. Beleza? Então, gabarito letra C de Canal Educação. Vamos para 3. Para a conservação a frio de alimentos preparados, a temperatura ideal é de conservar a frio. Presta atenção, gente. Conservar. Não é congelar, não. É conservar. Qual é a melhor temperatura? Claro que isso vai depender do alimento, né? Mas, em média, qual é a temperatura ideal? 2 minutos. E eu volto com o gabarito e com o comentário. Até já. Muito bem, galera. Tá aí, ó. Gabarito que o pessoal colocou. Letra C. Aí, muito bem. 5 graus ou inferior. Gente, veja. Eu falei da questão de congelar, claro, porque nós estamos falando, se a gente estivesse falando de água, quanto mais água tem o alimento, mais próximo de 0 grau ele vai congelar. Se o alimento tem uma quantidade menor de água, ele congela em uma temperatura mais inferior, vamos dizer assim. Por que, hein, professor? 5 graus Celsius ou inferior a isso? Eu lhe digo. Porque você tem uma temperatura baixa que controla a umidade daquele determinado produto. Beleza? Questão 4. A qualidade dos alimentos são mantidas por diferentes métodos de conservação dos alimentos e visa evitar, consequentemente, que eles tragam danos à saúde dos indivíduos. Sobre os métodos de conservação dos alimentos, correlacione as colunas e marque a alternativa que contém a sequência correta. Aí eu coloquei aqui, ó, branqueamento, leofilização, esterilização, aditivos e desidratação. E
cada um deles como aplicar. Gabarito, 2 minutos, e eu volto para gabaritar essa questão. Até já. Show de bola! Vamos lá. Gabarito, letra D de dado. 2, 3, 4, 5 e 1. É o gabarito. Deixa eu ver como foi que ficou. Letra D, galerinha acertou, muito bem. Aí ficou mais fácil, né? Por causa daquela outra. Galera, essa última questão não é gabarito, não é nada. É apenas para você copiar e responder em casa. Só precisa de 1 minuto, uma questãozinha boba. E eu volto para encerrar a nossa aula de hoje. Até já. Bem, galera, tá aí ó, o que é e para que serve o processo de conservação dos alimentos. Cite e descreva um processo, apenas um processo. Volta para mim? Queridos, felizmente o nosso tempo encerrou. Quero desejar a todos vocês uma excelente semana de aula, né? Nós nos encontraremos novamente na sexta-feira. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Olá, sou Alain Leite